Olá, irmãos, aqui quem fala é o pastor Roraima Braide e este é mais um devocional que nós colocamos à disposição dos irmãos para refletir sobre a palavra de Deus. E neste devocional quero trazer para a reflexão o texto que está no Salmo 51, versículo 4, que diz: Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Este é um salmo de Davi, em que ele, ao escrevê-lo, está confessando publicamente o seu pecado que havia cometido com Batseba, esposa do seu general Urias. E ao mesmo tempo em que ele confessa o seu pecado de forma pública, demonstra também todo o seu arrependimento por aquilo que havia cometido. E nós, então, pensando um pouco sobre o pecado de Davi e a sua confissão nesse momento, nós tiramos algumas lições que gostaria de compartilhar com os irmãos nesse momento. E a primeira lição que nós tiramos é esta certeza do perdão de Deus quando ali confessamos os nossos pecados. E eu quero começar pensando nesse perdão de Deus pela confissão, entendendo que o primeiro passo é o reconhecimento do pecado. E eu sei que este é um caminho difícil para o pecador. O pecador enxergar que está em pecado e, enxergando que está em pecado, ele se arrepender do pecado que cometeu. Este é um longo caminho, primeiro porque é muito comum a necessidade de ser confrontado, o pecador, com o seu pecado. E foi exatamente isso que aconteceu com Davi, quando o profeta Natã foi até ele, e ali ele foi confrontado, e ele então reconheceu o seu pecado, e ele vai na presença de Deus, e ali na presença do profeta, e se arrepende, fala: pequei contra ti, somente contra ti pequei, falando ali ao Senhor. Então esse é o primeiro aspecto, é a gente conseguir diferenciar um desejo do coração, a vontade do coração, com quebrar aí um caminhar que esteja fora da vontade de Deus, ou fazer aquilo que não é a vontade de Deus, mas que está no nosso coração. Esse é um grande problema, irmãos, porque muitas vezes nós temos dúvidas com relação à vontade de Deus. E nós oramos, nós colocamos isso diante de Deus. E muitas vezes nós sentimos no nosso coração uma resposta, e ao sentirmos no nosso coração algo que vem ao nosso coração e nós entendemos aquilo ali como resposta de Deus, nós colocamos em prática porque ali é a vontade de Deus para nós. Mas o grande erro nesse tipo de procedimento é não colocar aquilo que veio ao nosso coração como entendimento da vontade de Deus e confrontar esse desejo, isso que está no coração, com a própria palavra de Deus. Para nós conhecermos e sabermos qual é a vontade de Deus e para que nós possamos estar andando segundo a vontade dele, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, ou os oráculos de Deus. São os oráculos, ou a palavra de Deus, que nos diz qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Portanto, a primeira coisa que nós fazemos, é claro, orando diante de Deus, mas ao sentirmos no coração que nós recebemos essa resposta de Deus, nós temos que confrontar essa resposta à palavra para verificar se esta resposta que nós estamos entendendo como vontade é realmente a vontade de Deus. Porque se ela confronta qualquer ponto, qualquer item da palavra de Deus,
podemos ter a certeza de que aquilo é um desejo do nosso coração, mas não é o desejo de Deus para a nossa vida. E nós precisamos abandonar isso. Nós precisamos mudar para onde nós estamos querendo ir, né? Essa vontade de querer fazer esse desejo no coração que entendemos ali como vontade. E foi isso que não aconteceu com Davi. Ele olhou para a esposa de Urias, seu general, ele sentiu o desejo de tomá-la como mulher, ele tomou-a como mulher, mas ao sentir o desejo, ele não confrontou o seu desejo com a palavra de Deus. E sabemos que Davi era um profundo conhecedor das Escrituras e ele poderia muito bem, naquele momento ali, ter sentido o desejo, mas ao perceber que esse desejo do coração era contrário às Escrituras, portanto, contrário à vontade de Deus, ele ter dominado o seu desejo, como disse Deus ali a Caim, que cumpre ao homem controlar o seu desejo, cumprir a ele ali, portanto, controlar, segurar o seu desejo. E isso ele não fez, né? Então, a primeira coisa que aprendemos nessa questão do reconhecimento do pecado é que muitas vezes nós dizemos, mas eu orei e eu senti no coração ali a resposta de Deus e eu fiz, né? E agora estou sendo confrontado com o pecado, estou sofrendo as consequências, né, dos meus atos. Mas exatamente porque nós não olhamos para a resposta de Deus na sua palavra, porque é ali que nós encontramos a vontade de Deus. O segundo aspecto que nós precisamos ver é que, ao mesmo tempo em que nós devemos nos arrepender, né, dos nossos erros e pecados, nós devemos também confessar esses erros e pecados publicamente, né? Foi isso que Davi fez. Ele confessou diante de Deus o seu erro, mas quando ele escreveu esse salmo, ele estava ali tornando público o seu pecado. Ele escreveu o Salmo 51, publicizando os seus atos errôneos, né, por ter ali pecado contra o Senhor, né? E por isso, vendo Deus o coração de Davi, o seu arrependimento, a sua confissão pública, como diz ali o apóstolo João, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados quando ali nós o confessamos, mas nós precisamos entender que o perdão, nós recebemos o perdão de Deus, mas nós não deixamos, ou Deus não retira de nós as consequências do pecado. Isso é uma questão muito séria, porque achamos que já recebemos o perdão de Deus e que estamos, portanto, livres, né, de qualquer consequência daqueles atos que nós praticamos, mas não estamos, não é? Por quê? Porque o perdão, sim, nós recebemos, mas as consequências, elas vêm atrás dos nossos atos, eles não são apagados, né? Eles não são retirados de nós a responsabilidade daquilo que nós fizemos. E é interessante perceber que Davi, ele recebeu, sim, o perdão de Deus, mas Deus, ao mesmo tempo em que ele disse que o havia perdoado, ele proferiu a sentença, o juízo, as consequências dos atos praticados por Davi. Ou seja, Davi, o pecado dele foi contra a família. Ele agiu tomando Batseba como mulher, ele adulterou com ela e ele mandou matar depois o seu general, portanto ele destruiu aquela família ali formada pelo seu general Urias e pela sua esposa Batseba. E é interessante perceber, irmãos, que a sentença de Deus foi exatamente contra a família de Davi. Então, Deus, ele perdoou Davi, mas ele proferiu a sentença sobre a família, e a família de Davi foi esfacelada. Porque ali em 2 Samuel, ele vai dizer
que a espada estaria sobre a família de Davi, né? E depois, pelo fato dele ter pecado, que as pessoas agora estavam profanando o nome de Deus, o filho, fruto do adultério, iria morrer, né? Então a gente consegue perceber perfeitamente nesse salmo que Jesus, o Senhor, né, Jesus, o nosso Deus, ele é perfeitamente bom, puro, santo, para enxergar o nosso arrependimento, para nos conceder o perdão sobre os nossos pecados, mas nós precisamos também ter a consciência de que todos os nossos atos pecaminosos, eles terão consequência das atitudes que nós tomamos contrárias ali à vontade de Deus. Então, esse é o segundo aspecto, né, que nós precisamos enxergar nessa história de Davi. Mas uma coisa que nos coloca aqui é que nós sentimos, né, ficamos assim impressionados, é porque muitas vezes as pessoas elas murmuram contra a justiça de Deus, né? Muitas vezes o homem ele julga o Senhor. O coração humano ele já é tendencioso a ser contrário a Deus, e quando a justiça de Deus recai sobre ele, ele sempre encontra ali justificativa para falar que Deus é injusto nos seus atos. Principalmente quando essa justiça recai sobre a nossa vida, ou sobre aquilo que nós estamos, né, vivendo, fazendo, né, algo contrário que nós queríamos que fosse, ou, né, quando nos traz sofrimento e nos traz dor, né? Então nós estamos ali, quando recebemos esse juízo, nós sempre ali, o ser humano, ele tem essa tendência, né, de julgar o Senhor e falar da injustiça de Deus, né, do que foi recebido. Nós deixamos de olhar para o rumo que nós tomamos na nossa vida, nós deixamos de olhar e comparar esse rumo que nós tomamos, as atitudes, as ações que praticamos, nós deixamos de olhar esse paralelo entre nossos atos e a palavra de Deus, né? E não percebemos, estamos cegos, de ali reconhecer que Deus é justo, que Deus é puro, que Deus é santo em todos os seus atos, que Deus é perfeito em todos os seus atos. E nos impressiona isso porque Davi, ele recebeu a justiça de Deus. A sua família foi realmente esfacelada, filhos contra filhos, uns matando os outros. O filho do adultério morreu, apesar dele ter jejuado durante uma semana, em oração, de jejum durante uma semana, mas o filho morreu. Mas ele aqui nesse salmo, ele conclui nesse versículo que tudo que é justo no falar e puro no seu julgar, que o Senhor é justo no falar e puro no seu julgar. No reconhecimento de que foi justo a justiça de Deus, no reconhecimento de que aquilo que realmente ele havia praticado foi contrário à vontade de Deus, portanto ele havia pecado contra o Senhor, e no reconhecimento de que realmente ele merecia, né, o julgamento e a justiça de Deus. Portanto, queridos, nos ensina muita coisa esse salmo, e eu quero deixar com vocês que nós possamos andar sempre comprometidos com a palavra de Deus, comprometido com a vontade de Deus. Temos que ter cuidado sempre que nós sentimos no coração que aquilo é uma resposta de Deus. Nós precisamos olhar para a palavra e realmente saber se aquela resposta é verdadeiramente a resposta de Deus. Que Deus nos abençoe e que Ele possa nos dar sabedoria e entendimento para que possamos andar
segundo a sua palavra.